e quando for necessário dar mais um passo, na verdade não há passo para dar. Pedro, mas tu não achas que o Presidente da República seria sempre preço por ter cão e preço por não ter? Ou seja, assumindo que o número de casos em Portugal continua a aumentar e as previsões é que não vai ficar por aqui, que a curva ainda não se dê tão cedo. Se a situação se agravar, o Presidente da República não podia ser acusado de ter agido tarde demais? Bom, mas é que o meu ponto é, e será que a ação necessária era decretar um estado de emergência? É exatamente esse o meu ponto, é que nós provavelmente escolhemos aqui uma medida extrema, uma possibilidade extrema no nosso quadro constitucional, que depois não vai produzir o efeito e não vai ter a eficácia que nós esperávamos. E isso vai criar uma espécie de fadiga também em relação a esta experiência, porque ela é complexa, porque eu devo dizer que nos meios em que eu me movo, as pessoas com quem eu falo, há aqui uma relação com esta questão do ficar em casa, que eu temo bem que não seja igual para toda a gente, ou seja, há pessoas que não têm condições para ficar em casa nas mesmas circunstâncias que nós estamos, com boas ligações à internet, com casas confortáveis, e portanto, rapidamente isto se vai traduzir aqui numa fadiga de estado de emergência, e não sei se isso é o essencial, ou seja, se é assim que nós resolvemos o problema. E porque não há mais nenhuma carta a ser jogada. E eu não vi ainda nenhuma explicação suficientemente convincente em torno do que é que nós precisamos de fazer hoje e precisávamos fazer ontem, que não fosse possível ser o estado de emergência. Eu recordo que a situação do Ovar foi decretada antes do estado de emergência. E, portanto, das duas uma. Ou foi cometida uma ilegalidade na cerca sanitária do Ovar, ou então, afinal, o Estado já podia ter uma ação muito importante. E há uma contradição, a meu ver, insanável entre as declarações que são feitas dando conta da forma cívica como os portugueses estão a responder, no fundo, autorregulando-se e tendo um comportamento que é visto como exemplar, e a necessidade de, pese embora esse comportamento, dar este passo. E, portanto, eu gostaria que tivessem feito outras coisas sem a necessidade do estado de emergência. Espero estar completamente errado em relação ao legado. Ou seja, o que me preocupa é este precedente que foi aberto. Mas, Anselmo, deixa-me só dizer uma coisa. Mas há uma dimensão que eu acho que é o argumento, a meu ver, mais forte em torno do estado de emergência. E, curiosamente, é o que é menos utilizado. Porque nós tendemos a olhar para o estado de emergência como uma coisa para limitar atividades económicas, fechar coisas, impedir as pessoas de circular. Mas, se o estado de emergência for necessário para alguma coisa com eficiência e eficácia, é para obrigar coisas a funcionar. É nós estarmos daqui a uns tempos a precisar de garantir que há mercearias e supermercados abertos em zonas onde as pessoas não têm outra forma de aceder a bens alimentares. A emergência, e, portanto, isso é uma coisa diferente do estado de emergência. Mas não é disso que nós temos estado a falar e não é assim que as pessoas têm se relacionado com o estado de emergência. Pedro Marcos Lopes, a mesma questão. Fez sentido para ti esta decisão do Presidente da República? Viva Pedro, viva Anselmo. Eu não vi na sociedade portuguesa, aliás, não foi isso que nos foi transmitido pelos nossos responsáveis políticos, pelas pessoas que nós confiamos e que nos falam pelos meios de comunicação social, qualquer tipo de indisciplina, de incapacidade das autoridades tomarem atitudes mais duras. Ou seja, o que nos foi dito era que os portugueses estavam a cumprir exemplarmente aquilo que lhes tinha sido pedido. E numa democracia é sempre melhor pedirmos do que exigirmos. E, portanto, nessa dimensão, eu, estranhei este momento, estranhei este pedido do Presidente da República à Assembleia da República. Depois tenho que dizer que eu tenho só o receio que eu tenho de que esta atitude tenha sido tomada por pressão da opinião pública. Esse receio já me chegava. E porquê é que este receio me chegava? Eu tenho, sou capaz de apostar que as pressões sobre a opinião pública nos tempos mais próximos, e não só, vão ser enormes. As pressões da opinião pública no sentido de reforço de medidas. Porquê?
porque nada nos diz, os cientistas, ninguém nos diz que as coisas vão melhorar brevemente, e, portanto, e as pessoas estão em casa 24 horas por dia, o grande número de pessoas, a maior parte das pessoas está em casa 24 horas por dia, a consultar as redes sociais, com acesso aos meios de comunicação social, a ver que constantemente há mais doentes, constantemente há mais mortos, e essa fadiga de que se fala, e de que muita gente fala, curiosamente também o Presidente da República, mas já lá vou, vai gerar uma grande pressão para mais medidas, e vai gerar uma grande pressão sobre o Governo, nomeadamente, aliás, especialmente sobre o Governo, que é quem agora tem todos os poderes, quase. E o meu maior receio, um dos meus maiores receios nesta crise é exatamente esse, é ter um Governo que se deixe demasiadamente influenciar pela opinião pública. Porque se nós já temos uma grande pressão para tudo parar, para que a economia fique completamente parada, para que o país pare, essa pressão ainda pode aumentar mais. O Governo pode não a suportar, ou não aguentar, ou ser incapaz de o fazer. Isso vai ter consequências muitíssimo mais complicadas, na minha opinião, do que a própria propagação do vírus. Mas isso faremos. Mas deixa-me só interromper para te acrescentar aqui um dado, para acrescentar aqui um dado à conversa, é que a forma como o Presidente da República colocou a explicação que deu ao país sobre o estado de emergência era quase... está aqui esta ferramenta, está aqui este instrumento constitucional, agora o Governo deve usá-lo como entender que é mais correto usá-lo. Isto não tem que ser usado tudo de uma vez. Anselmo, mas é que esse é um erro de base. Eu não queria falar desse erro de base, porque o Pedro Adão e Silva já falou, mas isso é um erro de base. Quer dizer, a gestão preventiva de alguma coisa, numa democracia, é algo absolutamente excepcional. Dar poderes... Pedro, o Presidente da República utilizou a expressão mais vale prevenir do que remediar. Pois, exatamente, quer dizer, eu não queria repetir aquilo que tu disseste, porque, quer dizer, isso é quem gosta da democracia, quem sabe como é que a democracia funciona, tem muitas dificuldades em lidar com esse tipo de definição. Aliás, eu nesse aspecto tenho que elogiar o Governo, porque o decreto, as normas, as medidas que o Governo aproveitou para este estado de emergência foram utilizadas, digamos assim, com parcimónia. Foi um cheque em branco que foi dado ao Governo, que o Governo teve algum cuidado em preenchê-lo. Bom, portanto, eu não queria chegar sequer aí. As questões preventivas são na democracia, dar poderes em função do que pode acontecer é algo de extraordinariamente perigoso, mas o Pedro Adão e Silva já falou nisso e eu não quero repetir. Deixa-me dizer-lhe aquilo que eu achei que poderemos ter alguma vantagem com o estado de emergência. Deixa-me só dizer mais outra desvantagem que é rápida, que é a seguinte: o efeito psicológico que se tem da própria enunciação do estado de emergência é extraordinariamente complicado. E todas as medidas neste sentido que aumentem o medo das pessoas nesta altura. A semana passada o Pedro dizia, que estava contente pela existência do medo num determinado momento. Tinha toda a razão no momento. Nesta altura, nós já começamos a lidar com outra realidade muito mais complicada. Muito mais complicada, que é questões económicas que já lá vamos e com certeza tratá-las, mas é deste medo estar a ser um motor, um trampolim para uma situação que pode ser de catástrofe bastante superior à da pandemia. Mas deixa-me dar as vantagens, que são rápidas. Houve uma vantagem neste estado de emergência que se consubstanciou naquela votação na Assembleia da República. Uma grande união entre os órgãos de soberania, o facto dos partidos terem tido uma posição, uma pose de Estado, não é só pose, efetivamente assumiram uma posição muito digna, muito própria do momento. Nesse aspecto
não tenho dúvidas rigorosamente nenhumas, e por outro lado, isso é muito importante nesta altura, e por outro lado havia, ou poderia haver, um problema que é pouco falado e que também é muito secundário, que é a questão legal. Se houvesse de facto aqui uma urgência de intervir, particularmente naquilo que o Pedro disse, que para mim é a parte que vai mais ser crucial nos próximos tempos, que é obrigar as pessoas a trabalhar. Muitas das pessoas vão ser obrigadas a trabalhar, muitas empresas vão ser obrigadas a trabalhar, e nesse aspecto isso é benéfico, este estado de emergência. E se isso acontecer, se esse estado de emergência não tivesse sido decretado, poderiam existir no futuro grandes questões legais. Para terminar, deixa-me só dizer o seguinte: é muito curioso que no discurso do Presidente da República, foi um belíssimo discurso, a última parte é ligeiramente, enfim, para também usar com parcimónia as palavras, ligeiramente contraditório com o decretar do estado de emergência. Porque dizia ao Presidente da República que era fundamental resistirmos à fadiga, à resistência necessária que o tempo vai provocar nas pessoas, quer dizer, que vai diluir essa resistência. Quer dizer, e também por aí o argumento seria ao contrário, quer dizer, vamos a pouco e pouco para não cansar as pessoas. Mas, enfim, utilizou-se imediatamente a grande arma. Eu acho que o Governo, para concluir, está a atuar, não te antecipes, porque era exatamente por aí que eu queria ir, e também queria ouvir-vos sobre a tal emergência que surgirá depois do estado de emergência, sobretudo relacionada com o lado económico, ou com os efeitos económicos que toda esta pandemia vai ter em Portugal, no mundo inteiro, e políticos. Mas queria ouvir o Pedro Adão e Silva exatamente sobre isto que o Pedro Marcos Lopes estava a começar a enunciar, que tem a ver com a resposta que o Governo dá. Para enquadrar de alguma forma, António Costa, desde o início, que deu sempre a entender que o Governo não achava necessário a declaração do estado de emergência, mas uma vez com esse instrumento na mão, a forma como o Governo está a usar o estado de emergência é correta, no sentido de estar a ser suficientemente cauteloso para não matar o doente com a cura? Não sei se vai ser suficiente, mas acho que o Primeiro-Ministro não só tem revelado uma enorme serenidade, e já agora deixa-me dizer uma coisa. Há 15 dias nós estávamos aqui a conversar sobre a intervenção que o Presidente da República fez na Conferência do Público, dos 30 anos do Público, com uma nota muito crítica em relação ao Governo. Eu acho que se inverteram radicalmente as posições, ou seja, naquele dia o Presidente da República tinha toda a razão nas críticas que fazia ao Governo e ao Primeiro-Ministro, e aquilo que se passou nas últimas semanas inverteu a relação entre as partes. Eu sei, e acho que o Primeiro-Ministro tem feito um enorme esforço de proteger o Presidente da República, não se tem cansado de sublinhar o papel e a forma como o Presidente da República tem agido, mas isso não corresponde de facto ao que tem acontecido. Acho que Marcelo Rebelo de Sousa, de forma espetacular, aproveitou estes 10 dias para dilapidar um capital importantíssimo que construiu ao longo de 3 anos. E isso acho muito preocupante, porque o Manuel Carvalho hoje no Público recordava uma expressão que eu usei já há uns anos sobre o Bloco Central de Palácios e a importância que isso dava e que oferecia ao país alguma convergência e estabilidade institucional. E eu não sei se esse Bloco Central de Palácios neste momento existe com um equilíbrio de